bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Surpreendido pela Alegria, do C.S. Lewis. Esse livro aqui, gente, nada mais é do que uma autobiografia do C.S. Lewis, mas não é bem uma autobiografia. Aqui ele vai contar um pouco da trajetória dele, como ele se tornou cristão. E para que ele contasse toda essa trajetória, ele preferiu contar principalmente os primeiros anos de vida dele, as pessoas que passaram pela vida dele, quem ele foi, como foi a formação dele, para que a gente conseguisse conhecê-lo e saber como ele chegou ao cristianismo e de que forma. Então, comecemos do início. Ele nasceu em 1898 em Belfast, na Irlanda. Ele vivia com os pais e um irmão mais velho, o qual ele tinha muita cumplicidade. Eles nem pareciam ter uma certa diferença de idade, porque eles brincavam muito juntos. Inclusive, o C.S. Lewis sempre foi muito ligado ao mundo imaginativo, ao mundo de fantasia, e ele tinha com o irmão dele uma brincadeira que era uma criação de um mundo novo, de um mundo cheio de fantasias, de personagens místicos e tudo mais. E esse mundo, ele não era só contado através das historinhas que eles criavam. Eles também criavam uma espécie de jardim, uma espécie de maquete, onde eles brincavam com esses novos personagens, esse novo mundo. Tinha um reino, tinha regras, tinha leis, tudo dentro dessa brincadeira imaginativa que ele tinha com o irmão dele. Em um determinado momento, eles se mudam para uma casa um pouco maior ainda na Irlanda, e aí o C.S. Lewis se dá conta de que a casa dele era repleta de livros que ele não tinha anotado uns anos antes na casa anterior. Ele faz essa divisão entre a casa velha e a casa nova. Ele não tinha se dado conta que eles tinham tantos livros assim. Então, como ele era uma criança muito voltada para esse mundo imaginativo, ele se deu conta ali na casa nova de que ele tinha não só espaços para brincar com o irmão dele, a casa cheia de cômodos, um jardim muito bonito, mas também ele tinha como companhia os livros. Infelizmente, quando ele tinha 9 anos de idade, a mãe dele faleceu, vítima de câncer, e essa doença tirou ela deles de uma forma muito trágica e muito rápida. Ele conta até um momento da vida dele em que ele estava sofrendo no quarto ao lado com uma dor de dente, esperando que a mãe chegasse para dar um remedinho, o próprio afeto da mãe, que é isso que crianças doentes esperam, né? E, infelizmente, ela não pôde visitar o filho porque ele estava no outro quarto, já nos últimos momentos de vida dela. Então foi um momento muito complicado na vida deles, na vida dos filhos e também na vida do pai dele. Em um desses momentos que ele estava ali brincando no quarto, ele recebeu a presença de um sentimento que ele não sabia muito bem o que era. E esse sentimento eu vou explicar aqui para vocês através da leitura de alguns dos trechos. Vocês vão entender o porquê que o livro se chama Surpreendido pela Alegria. Então ele vai contar pra gente que em um determinado momento ele se lembrou de um momento da casa, ele já na casa nova, ele se lembrou de um momento na casa antiga, onde ele estava rememorando os momentos que ele vivia com o irmão, brincando ali naquele mundo que eles criavam, com historinhas e tudo mais, personagens. E aí ele explica que ele sentiu essa sensação que ele não soube explicar muito bem, e que depois desse episódio vieram mais 2 episódios muito parecidos, e aí ele vai explicar pra gente o seguinte. E o que é interessante é que o C.S. Lewis conversa muito com os seus leitores, então vocês vão entender do que eu tô falando quando eu ler esse trecho aqui. Então ele vai dizer o seguinte: o leitor que não vir interesse nesses 3 episódios não precisa continuar a leitura, pois de certa forma a história central de minha vida não é sobre outra coisa. Para os que ainda estão dispostos a prosseguir, só vou sublinhar a característica comum dessas 3 experiências. É a de um desejo não satisfeito. Porém, é mais desejável que qualquer outra satisfação. Chamo-a alegria, com A maiúsculo. Que aqui é o termo técnico e precisa ser claramente distinguido, tanto de felicidade quanto de prazer. Então ele conta esses 3 episódios, né? O primeiro é esse que eu falei que ele lembra, ele tem um vislumbre desse momento da vida dele com o irmão. Ele sente uma emoção, algo que ele quer receber de novo, que ele quer sentir novamente, e que é algo muito próximo de felicidade e prazer, mas que ainda assim são características comuns, não é bem isso, é algo que ele percebe ser maior, mas ainda muito criança, acho que ele não tinha se dado conta do que era. E aí ele vai dizer aqui: alegria, no sentido que dou a palavra, tem de fato uma característica, e só uma, em comum com os outros termos: o fato de que qualquer pessoa que já a vivenciou vai querer novamente senti-la.
Então ele fala que é essa a sensação que dá, é uma nostalgia, um sentimento muito gostoso que ele quer sentir novamente. E por isso que ele chama aqui de alegria com A maiúsculo. E aí ele vai passar alguns anos da vida dele aqui em busca desse sentimento. E aí, enfim, vamos nos desenrolar da história. Como eu disse, a morte da mãe não foi nada fácil para a família, e o pai, se vendo naquela situação, sem a esposa ali por perto, decidiu colocar os filhos em colégios internos na Inglaterra. O que não foi nada fácil para o Lewis, porque ele não queria deixar o ambiente da Irlanda, um lugar que ele amava, com paisagens maravilhosas. Ele achava um desperdício de tempo ter que viver em cidade grande, como era Londres, por exemplo, cheio de carros, cheio de lugares, cheio de pessoas, onde ele não tinha nem tempo de vislumbrar as paisagens. Mas, como ele ainda era uma criança, não podia decidir e o pai optou por deixá-los nesses colégios internos. Então, a partir desse momento, a gente tem aqui uma descrição de todos os colégios onde ele passou. E são momentos da vida do Lewis muito interessantes, porque ele vai descrever aqui pra gente momentos muito chatos, muito complicados, pessoas muito chatas. O próprio sistema escolar não era um ambiente em que o Lewis gostava. Muito pelo contrário, ele não gostava de todos esses sistemas, ele passou por sistemas muito complicados, muito ruins, muito severos, e ele não gostou nada desse tipo. Como ele era uma criança muito voltada para o imaginativo, muito ligado à leitura, muito ligado ao mundo de fantasia, ele já era uma criança diferenciada, porque ele não se dava com esportes. Os professores até falavam com o pai dele, que falava, olha, ele vai dar um ótimo advogado, professor, mas não tente inseri-lo em esportes, porque ele não se dá muito bem com esportes. Ele era uma criança já muito voltada para essa área intelectual. E isso é uma bela de uma explicação do porquê os livros dele não são tão fáceis de ler. Aos 13 anos de idade, ele se depara com uma dúvida na vida, né? Ele começa a se perguntar se Deus realmente existia, porque até então ele não veio de uma família religiosa, mas uma babá antiga, ela era presbiteriana, e ela dava alguns ensinamentos sobre Deus, algumas orações e tudo mais. Então ele tinha uma certa noção de que Deus existia, mas quando ele tinha 13 anos, ele começou a se questionar se isso realmente era uma verdade. E num desses colégios onde ele estudava, ele tinha uma inspetora lá que ela era voltada para essa questão mais do oculto, do ocultismo, misticismo e tudo mais. E ela passou meio que a indiretamente ensinar algumas coisas para o Lewis a esse respeito. E a partir daí ele decidiu: não acredito em Deus, sou ateu, não vou ser cristão mais, e começou a buscar muitas coisas, muitos ensinamentos a respeito do ocultismo. Nesse momento ele passa a ter poucos vislumbres dessa alegria com A maiúsculo, mas ele não desistiu de voltar a ter esse sentimento, e ele continuava aos poucos tentar descobrir onde ele poderia senti-la novamente. Bom, e ela reaparece. Aqui a gente tem um período da vida dele em que a alegria ela retorna em dois momentos muito interessantes. O primeiro deles é quando ele conhece a música wagneriana, né, do compositor alemão Wagner, que compôs essa música aqui. Em um outro momento, ele tem também essa sensação quando ele conhece a mitologia nórdica. Ele simplesmente se apaixonou por essa mitologia, e o mais interessante é que, além de ter se apaixonado e lia muito sobre isso, ele conheceu um vizinho, que era o Arthur Greaves. Ele estava ali passando férias em casa quando ele soube que o vizinho, o Arthur Greaves, estava doente, tinha mais ou menos a idade dele, do irmão dele, e ele resolveu visitá-lo. E nessa visita ele encontrou na cabeceira de cama desse vizinho um livro sobre mitologia nórdica. E daí saiu uma linda amizade. E o que é interessante aqui é que até esse momento da leitura, você já vai percebendo muitos elementos na vida do Lewis nas suas obras. E nesse momento, quando ele faz essa amizade com o Greaves, eu consegui perceber numa escrita dele dos 4 amores, porque ele vai no livro Os 4 Amores desmembrar o amor em 4 esferas. E no amor, amizade, ele conta como surgem as amizades, como é o amor, amizade. E aí você percebe muito das obras dele na própria vida dele, isso é interessantíssimo. Nesse momento que ele faz amizade com o Greaves, ele sai de um desses colégios internos que ele viveu e ele vai viver
com um tutor, o grande Enoch, o senhor Kirkpatrick. Ele vive lá por um tempo porque ele era um diretor de uma antiga escola do pai do Lewis, e lá ele vai ensinar ali bastante coisa pro Lewis. E naquele momento é onde se intensifica ainda mais o ateísmo do Lewis. Não que o Kirkpatrick o incentivava e fosse avesso às religiões, mas é que ele também era ateu. E com alguns ensinamentos que ele dava para o Lewis em relação à filosofia, principalmente essa parte da filosofia bem pessimista, e também no sentido antropológico, ele intensificou o ateísmo na vida de Lewis. Mas foi nesse momento que, como eu disse, ele vivia com esse tutor, de voltas para casa em férias e feriados. Nesse momento ele conheceu um livro muito interessante, que é nada mais nada menos do que Fantastes, do George MacDonald. E o mais interessante deste livro é que ele vai comentar isso daqui. As jornadas pelas matas, os inimigos fantasmagóricos, as damas boas e más da narrativa lembravam bastante as minhas fantasias costumeiras, e assim me puderam seduzir sem que eu percebesse uma mudança. É como se eu fora carregado inconsciente para além da fronteira, ou como se tivesse morrido no velho país e não pudesse me lembrar como me ressuscitei de novo. Pois, em certo sentido, o novo país era exatamente igual ao velho. Ali eu encontrava tudo o que já me fascinara em Mallory, Spencer, Morris e Yeats. Mas, em outro sentido, tudo mudara. Eu não sabia ainda e demorava a aprender as coisas. O nome da nova qualidade, a sombra brilhante, que parava nas viagens de Anodos. Hoje sei, era santidade. Então, ele fala que quando ele teve contato com essa leitura, ele se deu conta de que era algo além de fantasia. Tinha um quê de algo que na época ele não conseguia explicar, mas que ao escrever esse livro ele entendeu que era santidade. E como que um livro de fantasia tinha uma certa santidade? Pois é, isso aí eu vou contar na resenha desse daqui. Bom, logo depois, aos 19 anos, em meio à Primeira Guerra Mundial, ele precisou, com a idade que tinha, se alistar. Ele já tinha prestado vestibular, já estava cursando a universidade com a ajuda do tutor. Ele precisou interromper os seus anos ali da universidade para servir o exército. Esse é o momento da vida dele que ele não explora muito, ele não gosta de falar o que aconteceu lá na guerra, o que aconteceu sobre ela. Então a gente tem o mínimo de detalhes possíveis desse momento da vida dele, inclusive. Aqui, até fazendo um parênteses, se vocês quiserem uma biografia do Lewis com mais detalhes, eu sugiro esse livro aqui, que é Do Ateísmo às Terras de Nárnia, do Alistair McGrath. Essa biografia do Lewis realmente tem todos os detalhes, e mesmo este livro, que tem bastante detalhe, é difícil falar como foi a vida do Lewis na guerra, porque é um momento em que ele não se orgulha, não gosta de lembrar, não tem detalhes, não tem cartas, não tem registros, não tem muitos registros do Lewis sobre a guerra, mas ainda assim é um livro que vale a pena ser lido, porque tem muitos detalhes do Lewis aqui. Enquanto ele servia no exército, ele teve aquela conhecida febre das trincheiras, e por conta disso ele precisou ficar no setor da enfermaria por algumas semanas. E nesse setor foi quando ele conheceu o autor Chesterton, que era um autor cristão. Ele leu então os ensaios do Chesterton, e ele também se apaixonou por esse autor, tanto quanto George MacDonald. Depois ele volta da guerra, também não dá muitos detalhes do porquê que ele volta e nem como, ou se a guerra já tinha acabado e a gente não sabe, mas só sabe que ele volta para casa e ele volta para a universidade. Ele consegue então mais um ano de estudo na universidade, que era na Universidade de Oxford, e ele fica mais um ano estudando na faculdade de inglês daquela universidade. E nesse momento a gente vai ter uma descrição de todos os amigos que passaram pela vida de Lewis, das pessoas importantes que passaram. Porque até então a gente tinha uma descrição de todos os professores e tutores que tinham ajudado a formar ele como pessoa, a formar o próprio caráter. Nesse momento na universidade a gente vai conhecendo alguns dos amigos que ele fez na universidade. Pessoas que foram muito importantes tanto no momento acadêmico quanto no momento pessoal da vida dele. E aí ele se dá conta de que os autores que ele mais gostava, os autores que ele mais achava interessantes, todos eles eram cristãos. E ele naquele momento não conseguia admitir aquilo, porque ele era um ateu, e não só um ateu convicto, ele tinha certeza que Deus não existia. E parece que isso lhe dava ainda mais poder, mais arrogância, então jamais ele poderia gostar dos autores cristãos. Então aquilo meio que encucou na cabeça dele, por que afinal de contas
ele tinha se dado conta disso, por que os melhores autores eram cristãos? E aí ele vai dizer isso daqui. Chesterton era mais sensato que todos os outros modernos juntos, salvo, é claro, seu cristianismo. Johnson era um dos poucos autores em que eu sentia poder confiar totalmente. Muito curiosamente, ele tinha a mesma esquisitice. Spencer e Milton, por uma estranha coincidência, tinham o mesmo defeito. Mesmo entre os autores antigos, o mesmo paradoxo era encontrado. Os mais religiosos, Platão, Ésquilo, Virgílio, eram nitidamente aqueles dos quais eu podia realmente beber. Por outro lado, os escritores que não sofriam de religião e com quem, teoricamente, minha simpatia deveria ter sido completa, Shaw, Wells, Mill, Gibbon e Voltaire, todos pareciam um tanto fracos, gente que na meninice chamávamos fracotes. Não que eu não gostasse deles, todos eram, especialmente Gibbon, ótimo passatempo, mas dificilmente mais que isso. Parecia não terem profundidade, eram simples demais. A dureza e a densidade da vida não apareciam em seus livros. Então ele percebe que os autores cristãos, eles tinham assim algo muito mais profundo em relação à vida do que os outros autores. Não que os outros autores não eram bons, mas os outros autores eram só um passatempo. Quem realmente mexia na vida do Lewis eram os autores cristãos, e aquilo deixava ele bem encucado. Depois de um tempo, ele passa então a lecionar na Universidade de Oxford. Ele é convidado para dar aulas de literatura e ele aceita. E é num desses momentos que ele conta pra gente que ele conheceu duas pessoas muito importantes na vida dele. Um ele não cita o nome e o outro é nada mais nada menos do que Tolkien, que além de ser um grande amigo acadêmico, também foi uma das pessoas que tirou uma dúvida cruel na vida dele, que provavelmente tem a ver com a religião, mas que ele não quis deixar especificado aqui no livro. E aí, gente, esse já é o fim desse livro. E é interessante que ele vai contar pra gente esses momentos onde o cristianismo começa a aparecer na vida dele de volta de uma forma muito interessante. É como que se ele estivesse num jogo de xadrez e a cada passo novo do cristianismo era como se ele estivesse perdendo no xadrez. Era como se fosse a chegada do cheque até ele. E aí no penúltimo capítulo do livro, que se chama Checkmate, ele vai contar pra gente que ele ficou muito... Ele teve uma dúvida muito grande na vida dele porque ele encontrou um ateu, que era o cara mais ateu que ele conhecia até aquele momento, e o ateu falou algo pra ele que o fez pensar muito. E ele falou, acho que eu não devo continuar por esse caminho. E eu vou ler aqui pra vocês o que, afinal de contas, esse ateu falou que deixou ele tão encucado. No início de 1926, o mais empedernido dos ateus que jamais conheci sentou-se em meu quarto e, contra tudo que eu dele esperava, observou que os indícios da historicidade dos evangelhos eram de fato surpreendentemente bons. Coisa esquisita, continuou. Toda aquela história de prazer sobre o Deus que morre, coisa esquisita. Chega até a parecer que aquilo realmente aconteceu. Para entender o impacto explosivo disso, o leitor precisaria conhecer o homem, que certamente desde aquele momento jamais demonstrou interesse algum pelo cristianismo. Se ele, o cético dos céticos, o durão dos durões, não estava, como eu ainda diria, seguro, então a que é que eu poderia recorrer? Será que não havia mesmo uma saída? Então, ao momento que ele se depara com um cara que era muito ateu, que era muito cético, com esse dizer de... Cara, é interessante essa questão e a historicidade dos evangelhos. O Lewis falou, acho que eu não tenho outro caminho a percorrer. E foi nesse momento que ele teve o famoso checkmate. E ele começou a procurar ajuda nesse sentido. Eu tenho certeza que Tolkien foi um desses caras que o ajudou a entender o porquê que ele achava os cristãos interessantes, o porquê que ele encontrou um cara tão ateu, mas que tinha dúvidas em relação à historicidade dos evangelhos e muitas outras coisas que foram acontecendo na vida do Lewis. Ele se deu conta de que ele não poderia não acreditar mais nesse Deus que se fazia tão presente na vida dele, mesmo que ele não acreditasse. E aí o último capítulo desse livro se chama O Início, porque ele vai contar pra gente nesse último capítulo como que foi então que ele passou de um ateu convicto para um cara que acreditava em Deus. E ele vai explicar um negócio muito interessante pra gente nesse capítulo também, que é não o fato de que nesse momento ele passa a acreditar em Deus e ser cristão. Nesse momento ele só passa a acreditar em Deus, porque veja, os judeus não acreditam que Cristo é o Messias, mas acreditam em Deus. Ele não
consegue explicar e dizer em que momento ele passou de um teísta para um cristão, mas ele acha que foi algo tão natural que ele não consegue perceber o momento, que para ele foi muito natural que a partir do momento que ele acreditasse em Deus, ele também se tornasse um cristão. Então ele não explica como que foi essa transição, porque talvez ele nem se recorde, mas ele conta pra gente que foi um momento muito importante e que esse último capítulo se chama o início porque foi o início da vida cristã dele, e a partir dali ele não só se tornou um cristão, mas sim uma pessoa que defendia um cristianismo com todas as forças que ele possuía, porque ele percebeu o quanto o cristianismo o pegou de vez e o trouxe para esse lado. E para encerrar e falar do título, Surpreendido pela Alegria, como vocês puderam ver ao longo da vida dele, ele foi surpreendido por essa sensação, que ele sempre achou se tratar de uma emoção, da qual ele não sabia explicar o que era, mas sabia que era algo grandioso. No início da sua conversão, que no caso é o fim desse livro, ele se deu conta que ele sempre buscou não por um sentimento, mas sim por uma pessoa. Logo, alegria com A maiúsculo nada mais era do que a busca por alguém que ele encontrou. E, gente, é isso que eu tenho para falar sobre esse livro. Esse livro é muito interessante para você conhecer um pouco mais sobre o Lewis, conhecer como que foi essa trajetória, conhecer os percalços desse caminho, conhecer as pessoas que passaram pela vida do Lewis e que ajudaram nessa construção da personalidade, do caráter dele e que os ajudaram a levá-lo para esse caminho, mesmo que indiretamente ou mesmo que não quisessem isso. Então é um livro muito interessante, mas tenho que dizer para vocês que não é um livro para todo mundo, não é fácil de ler. Lewis, em geral, não é fácil de ler. Ele era um cara tão brilhante, com uma mente tão à frente, que é difícil até, em alguns momentos eu tive que ler mais de uma vez para conseguir entender, mas enfim, é um livro muito interessante, fica a dica para vocês. Mais uma vez eu deixo aqui a dica desse livro aqui do McGrath, porque ele é mais detalhado, ele tem mais detalhes sobre a vida do Lewis. Eu não terminei ainda, tô bem no comecinho, mas enfim, quando eu terminar eu volto aqui pra falar pra vocês o que eu achei. Mas é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Fica a dica pra vocês de Surpreendido pela Alegria do C.S. Lewis. E se você gostou, deixa aquele curtir, me ajude a compartilhar. E a gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!